O Centro Espírita Caridade completa neste ano de 2024 os seus 100 anos. Fundado a 30 de setembro de 1924, trabalhou esses 100 anos na sua finalidade principal, que seria, como o próprio nome diz, a divulgação da doutrina espírita e o exercício da caridade como um todo. O Centro Espírita Caridade originou-se de um grupo de pessoas interessadas no estudo da doutrina espírita, e este grupo, que se chamava Alexandre Herculano, se reunia na casa de uma das componentes do grupo, na rua Olegário Maciel, bem no seu finalzinho, onde hoje temos o supermercado União. Àquele tempo, as ruas eram de terra, muito poucas residências, enfim. Esse grupo era composto de várias pessoas com o ideal de, num futuro próximo, criar um centro espírita oficialmente, com toda a documentação registrada em cartório, como mandava a lei. Então, neste dia 30 de setembro de 1924, este grupo, funcionando há muitos anos, desde 1905, fundou esta casa, que hoje completa 100 anos. O grupo se reunia para trocar ideias de como se construiria uma sede própria. Então resolveram adquirir um terreno perto da estação Goiás, porque ela estava ainda sendo construída, e seria um ponto ideal no centro da cidade, em um lugar muito de desenvolvimento, vamos dizer assim. E isso se deu. Compraram um terreno aqui na rua Luiz Chinor e construíram a sede própria. E a finalidade do Centro Espírita Caridade sempre foi assim, de educar, educacional, não só na parte cultural, na parte intelectual, mas o lado moral das criaturas. Então, criaram também uma escolinha primária, e funcionou aqui na própria sede do centro. Ao lado tinha um salão, e, aliás, nós tínhamos 3 salas, 3 turmas, primeiro, segundo e terceiro anos primários. Então, os filhos dos dirigentes espíritas estudavam nessa escola. As professoras eram disponibilizadas pela prefeitura e funcionava na parte da manhã e à tarde. Eu mesma fui uma aluna aqui. Fiz até o meu terceiro ano primário na escolinha. Vamos dizer escolinha assim, carinhosamente, mas na escola primária do Centro Espírita Caridade. Então, a partir dos anos 1930, fundou-se também o Centro Espírita Jardim da Luz, que imediatamente fundou a sua escola. Então, Araguari, naquele tempo, tinha assim uma oportunidade das crianças frequentarem as escolas primárias dos 3 centros espíritas de Araguari, já na década a partir de 36, 40, nos anos 40, no Fé, Amor e Caridade, na Caridade e no Jardim da Luz, a escola primária, que depois gerou a fundação do Educandário Espírita Eurípides Barçanufo, no bairro industrial de Araguari. A partir dos anos 1950, os dirigentes do Centro Espírita Caridade receberam, mediunicamente, uma orientação para que os espíritas de Araguari se unissem na construção de um colégio ou de um educandário espírita. E então a orientação foi dada pelo espírito professor Eurípides Barçanufo. Então iniciou-se uma campanha para arrecadação de verbas e principalmente precisava de um terreno, um local que abrigasse a escola.
Como o papai era presidente do Centro Espírita Caridade, vamos dizer assim, o senhor Adolfo Carlos Carizo era engenheiro, arquiteto, e ele elaborou a planta deste educandário. E então nomeou-se uma comissão para a visitação aos empresários da cidade, as pessoas que pudessem contribuir, e todas as manhãs eles saíam, a comissão saía. O papai, o senhor Ovino Bittencourt e o senhor João Ribeiro, frequentadores do Caridade. Então, todas as manhãs, pelas 9 horas, o senhor Jovino passava lá em casa, pegava o papai, encontrava o seu João e iam fazer esta movimentação. O papai levava a planta arquitetônica, né, do prédio, mostrava, e todo mundo, os empresários que eram visitados, se entusiasmavam e contribuíam para que Araguari tivesse realmente uma escola daquele porte. Procuraram o empresário, o senhor Manuel da Cruz Pova, e ele imediatamente doou o terreno para essa construção. E foi uma grande dádiva. Desculpe minha emoção, mas dali partiu a criação e a construção do educandário. Fez-se o lançamento da pedra fundamental a 5 de outubro de 1952. Portanto, o educandário já está com 72 anos de funcionamento, vamos dizer assim. E foi uma obra, ou é uma obra de grande porte, que Araguari se viu beneficiada, porque nós tivemos ao longo dos anos mais de 40 mil pessoas estudando ali. Hoje, a gente sempre encontra pessoas, olha que beleza, eu estudei no educandário. Então, isso, a escola, o educandário espírita professor Eurípides Barçanufo, pertence ao Centro Espírita Caridade, porque a escritura do terreno doado pelo senhor Manuel da Cruz Pova foi passada em nome do Centro Espírita Caridade. Então, os dirigentes do centro automaticamente dirigem a instituição, que passou por vários processos, e houve anos de funcionamento de 3 turnos, desde o maternal até a faculdade. Mas em 1997 as escolas foram municipalizadas pelo governo, e a nossa, por ser assim, ela era alugada pelo Estado, funcionou por mais de 30 anos, com um convênio com a Secretaria de Estado de Educação. Então a Secretaria nos devolveu o prédio, e aí nós partimos para outras atividades que o próprio prédio podia, comportava, porque vamos voltar ao teatro. O teatro pertencia ao educandário e servia a comunidade araguarina sempre que precisavam de ocupar o teatro para algum evento e para alguma palestra, e ele era cedido ou alugado para a comunidade também. Mas ele foi criado com a finalidade de que os jovens do Grêmio Juvenil Espírita de Araguari também tivessem oportunidade de fazer o seu desenvolvimento cultural num palco com declamação de poesias, ou exercer músicas ao piano, ao acordeon, que estava muito na moda, ao violão, e assim por diante. Após a inauguração do teatro, oficialmente, pelo orador Divaldo Pereira Franco, em 1º de dezembro de 1962, quer dizer, a obra já estava com 10 anos de funcionamento quando o teatro foi inaugurado oficialmente, e aí então nós partimos para realizar grandes
peças de teatro e shows musicais, com o intuito de arrecadarmos renda para a continuidade da ONG. Então, o teatro funcionou desde sempre, desde a década de 60 e até hoje, com várias mudanças, né? Porque com o passar do tempo as coisas se modificaram bastante, até aos dias de hoje, mas nós vamos chegar lá. Nos anos 1980, os jovens do Grêmio Juvenil Espírita de Araguari criaram o Jornal Perseverança e o Serviço da Mensagem Padre Germano. Eram 2 trabalhos maravilhosos que saíam mensalmente, milhares, nós vamos dizer assim, milhares de jornais que eram enviados para todo o país e as cidades de língua espanhola aqui ligadas ao nosso país. Então, esse trabalho da mensagem Padre Germano era também distribuído tudo gratuitamente, mensagens gratuitas aos milhares, porque nós, os gremistas, vamos dizer assim, a Secretaria do Grêmio Juvenil Espírita funcionava permanentemente recebendo correspondências e pedidos, tanto do Jornal Perseverança, quanto do Serviço da Mensagem Padre Germano, e cartões que nós encomendamos para o artista José Maria Albuquerque Rocha desenhar para nós cartões postais dos mentores espirituais, como os cartões coloridos de paisagens que eram feitos pelos próprios gremistas, saíam muito cedo para pegar a paisagem do dia nascendo, o sol nascendo, ou de tardinho, o sol se pondo. Então nós temos esses cartões maravilhosos, que eram cartões assim, que eram enviados de cumprimentos. Isso tudo funcionava aqui na sede do Centro Espírita Caridade, além das campanhas que eram desenvolvidas semanalmente. A campanha do quilo, porque, vamos dizer assim, a Aliança Municipal Espírita, que foi criada em 1961, estipulou um mapa da cidade com as ruas conforme a posição de cada centro espírita da cidade. Então nós tínhamos, o nosso setor era aqui, em volta até a rua Avenida Mato Grosso, Colégio das Irmãs. Esse circuito aqui era da nossa jurisdição. Então os jovens saíam fazendo a campanha do quilo todos os sábados. E então era um movimento enorme na casa, vamos dizer assim. Em 1995 criamos a Biblioteca Espírita Joana de Ângeles. A princípio era só para empréstimo de livros, mas houve assim uma aceitação muito grande e pessoas queriam adquirir obras espíritas, principalmente da codificação. Então nós instituímos livraria e biblioteca, justamente para atender os frequentadores, que eram muitos. E a gente ficou surpresa porque muitas pessoas não espíritas vinham buscar obras para sua leitura e conhecimento doutrinário. E criamos nesse período o Clube do Livro Espírita também, que os frequentadores da casa se associavam e haviam sorteios de livros uma vez por mês e brindes no final do ano. Então foi uma movimentação muito boa para o Centro Espírita Caridade, o funcionamento da Biblioteca Espírita Joana de Ângeles. Aliás, nós estamos fazendo essa gravação no espaço dessa biblioteca. E a partir daí, o nosso movimento, tanto na casa sede do Centro Espírita Caridade quanto no Escandari, continuaram. A partir de 1997, com a municipalização das escolas e a devolução do prédio do Escandari ao Centro Espírita Caridade, nós alugamos para a Unipri, a Faculdade de Direito e Administração, que funcionou lá naquelas dependências até 2009, quando a faculdade foi para Uberlândia e nos devolveu e nos ocupou
o prédio. Então, a partir de 2009, nós pensamos em dar uma ocupação àquela sala de aula, do teatro, e resolvemos instalar o Cine Teatro Odete. Foi quando surgiu a ideia de fazer uma reforma e uma preparação da instituição para o funcionamento tanto do cinema quanto do teatro. Aí tivemos a ideia de homenagear a professora Odete Machado Lamy, que foi a pioneira das artes em Araguari desde os anos 1930, 30 e pouco. Então, foi uma época de bastante proveito nessa questão do cinema, porque Araguari estava assim destituída. Tinha só uma sala de cinema na cidade e o nosso funcionou por um período muito bom. Em 2011, programamos o teatro com a aparelhagem de cinema para que funcionasse. Araguari já não tinha cinema há muito tempo, muitos anos, e foi um sucesso mesmo porque tivemos a oportunidade de fazer um movimento maravilhoso na cidade com filmes especiais, filmes maravilhosos, e escolas levavam crianças para assistir filmes próprios para crianças, enfim. Mas veio o período em que a Ancine determinou que todos os cinemas que funcionavam no país deveriam abolir o projetor 35mm e adquirissem os projetores digitais. Aí nós tivemos que suspender os trabalhos porque não tivemos condições de comprar a aparelhagem, era caríssima, e ficaram suspensos os trabalhos do cinema. Uma falta que fez para a população, porque muita gente gosta e queria ir ao cinema. Mas temos esperanças de que no futuro próximo a gente possa reativar esse trabalho. As atividades sempre foram desenvolvidas tanto na parte superior das salas de aula, do teatro, como a parte de baixo do candário que fica na rua Adolfo Carlos Carício hoje. A Escola Doméstica Anália Franco, que funcionou durante mais de 30 anos, com cursos para jovens que precisavam um aprendizado, vamos dizer assim, doméstico, porque a própria escola tem Escola Doméstica Anália Franco, que é a nossa mentora espiritual. Então, nós ensinávamos corte e costura, tricô, crochê, pintura em tecido. Depois, pusemos a escola de datilografia, alunos para aprender datilografia anterior ao computador. Tivemos aulas de computação e aulas de piano, enfim. E em 2017, criamos o PIC, Programa de Iniciação Cultural. Um sonho assim que a gente acalentava já de longa data, mas nós conseguimos adquirir os primeiros violoncelos e instituímos esse curso para crianças socialmente vulneráveis. E nós fomos às escolas, apresentamos o projeto e muitas crianças aderiram, e hoje nós estamos muito felizes porque, além do curso, o PIC, nós tivemos a criação da Sementear em 2019, justamente porque antes das leis governamentais de políticas públicas, nós não conseguíamos aprovar projetos justamente por causa da instituição espírita. E a Sementear é a nossa parceira para a realização desses projetos. Então, neste ano de 2024, nós conseguimos aprovar o projeto do violoncelo e cresceu, e os meninos estão tocando, e é um transformador de vida, e é uma coisa assim, vamos dizer, fenomenal, porque o violoncelo é um instrumento nobre, difícil de ser executado, e as crianças estão se adaptando muito bem nesse projeto. Estamos com 30 alunos e
são convidados, já somos convidados para apresentação em eventos e muito mais. Então, nós estamos muito felizes e gratos a Deus pela fundação do Centro Espírita Caridade, que agora comemora o seu centenário de trabalhos ininterruptos, e a gratidão é um sentimento que brota em nosso coração e em nossa alma permanentemente por tudo que vem acontecendo e para um futuro feliz é o que a gente almeja. Obrigada.